O que aconteceu com a locomotiva V8 recordista de velocidade? A Central do Brasil trouxe locomotivas G12 para o país? Por que a Rumo não tem locomotivas SD70? De onde surgiu o apelido Maria Fumaça? Vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. E um recadinho que eu nunca costumo dar, mas nossos vídeos saem todos os domingos às 17 horas e de vez em quando também às quartas-feiras às 17 horas. Hoje nós vamos para mais uma edição de nosso Ferro Respostas, onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos e inscritos na edição anterior. E começando com a dúvida do Kaczynski_BR. Boa noite JJ e a todos. Eu também queria saber mais sobre a V8 que tem o recorde de velocidade no Brasil. Algum outro trem já bateu esse recorde? Kaczynski, o recorde de velocidade de um trem no Brasil é de 164 km/h e foi quebrado em 1989 pela V8 de número 6.386. Essa locomotiva chegou no Brasil pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro em 1948, sendo que, para a realização da quebra do recorde, ela foi completamente reformada nas oficinas de Jundiaí, tendo sido auxiliada durante o período de testes pela unidade 6.388. Uma curiosidade é que o trem que fez a quebra do recorde de velocidade, com a presença do então governador do estado Orestes Quercia, quebrou no meio do caminho, visto que o pantógrafo da locomotiva aparentemente perdeu pressão. Esta velocidade já tinha sido atingida em testes e hoje o trem aumentou ainda mais o recorde brasileiro, ao atingir 162 km/h. Tanto esforço causou um defeito na transmissão elétrica do trem, que ficou parado no meio do caminho 15 minutos, para só depois chegar na estação de Rio Claro. Infelizmente, a 6.386 foi sucateada em Bauru por volta de 2003, não tendo sido preservada. Nenhum outro trem, seja de passageiros ou cargas, e nem experimentais como o Maglev Cobra, quebrou tal velocidade. E, pelo que consta, nem mesmo o trem Intercidades entre São Paulo e Campinas irá quebrá-la, já que a velocidade dele será de 150 km/h. Muito obrigado por sua participação, Kaczynski. Murilo Olberg pergunta para a JJF por que as C30 da Rumo não passam pelo ramal de Apiaí. Murilo, as C30-9 e ES43AC da Rumo passam pelo ramal de Apiaí apenas para translado desligadas e não ligadas. Isso porque o ramal de Apiaí tem diversas restrições de gabarito e de peso, principalmente em relação ao peso por eixo das locomotivas. Se elas tracionassem por ali, a força causada pelos seus motores nos eixos e consequentemente nos trilhos poderia fazer com que os trilhos rachassem. Além disso, há muitas curvas fechadas, principalmente no trecho entre Itapetininga e Itapeva, o que impede também que essas locomotivas passem por lá tracionando. Muito obrigado por sua participação, Murilo. Giovanni Ferreira. Amigo JJ, de fato, esse seu cross de Ferro Respostas com seus conhecimentos, mais os inscritos, foi fantástico. Valeu, amigo, e valeu a todos os inscritos também. Abuso fazer uma pergunta de história. Na cidade de São Paulo, precisamente ao lado do pátio da Lapa, temos a linha férrea da antiga SPR Sorocabana correndo paralelas. Pergunta: como a SPR tinha exclusividade de 30 km à direita e à esquerda de sua via férrea, permitir que a Sorocabana passasse por suas terras foi um acordo entre as companhias ou uma exigência do governo? Grato novamente e grande abraço a todos. Giovanni, no caso,
foi um acordo entre as companhias. O direito de exclusividade da São Paulo Railway dizia que uma ferrovia não poderia cortar suas terras com estações próprias para receber cargas de sua zona privilegiada, com exceção de ferrovias que partissem ou chegassem de sua linha-tronco, o que é o caso da Sorocabana em São Paulo, cuja linha-tronco parte da estação Júlio Prestes ao lado da linha-tronco da antiga São Paulo Railway. No caso, na estação da Lapa, bem como na estação da Barra Funda, foi um acordo entre as companhias para que a Sorocabana pudesse construir estações dentro da zona privilegiada da São Paulo Railway. Esse tipo de acordo era feito toda vez que uma ferrovia que atravessava a zona de exclusividade de outra queria abrir uma estação. E às vezes, esse pedido era negado, e nem mesmo o governo poderia interferir, já que seria uma quebra de contrato. Muito obrigado por sua participação, amigo. Paulo Lambertucci. Boa noite, meu caro. Você poderia falar sobre os apelidos onomatopéticos da Companhia Mogiana? Me lembro das cachavaras, palavra que, repetida várias vezes, imitava a tiragem da locomotiva. Obrigado. Paulo, eu bem que gostaria de falar a respeito, mas eu nem tinha ouvido falar antes sobre essa expressão. A única que eu conheço muito bem é aquela café com pão, café com pão, café com pão. Entretanto, se alguém conhecer a respeito dessa expressão cachavara e outras expressões onomatopéticas das ferrovias, deixe aqui nos comentários a respeito que nós leremos no próximo Ferro Respostas. Muito obrigado por sua participação, Paulo. Kaczynski_BR. Boa noite, JJ e a todos. Eu comprei uma locomotiva da Fiatesc, uma V8 Fepasa fase 3, com o número 6.371. Queria saber o que aconteceu com essa locomotiva. Kaczynski, essa locomotiva, com o fim das operações da eletrificação, foi levada inicialmente para a triagem paulista e, em 2000, foi cedida pela rede para a CPTM, junto com outras 3 unidades, visto que a Estatal Paulista de Trens Metropolitanos queria utilizá-las para serviço de manutenção de via aérea. Infelizmente, tal projeto não deu certo, e durante algum tempo a locomotiva ficou abandonada junto com as outras unidades, que eram a 6.378, 6.381 e 6.383, no pátio de Presidente Altino. Até que a ABPF conseguiu a cessão dessa locomotiva com a rede, transportando a mesma para a sua regional localizada no Pátio da Moca, ao lado do Museu do Imigrante. Em 2019, essa locomotiva foi restaurada cosmeticamente com as cores corretas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Teoricamente é a V8 mais completa que tem. Entretanto, seu custo de recuperação chega na casa de 10 milhões de reais, sendo, portanto, quase impossível que ela volte a rodar um dia, principalmente levando-se em consideração que o único local que ela poderia rodar seria nas linhas ou da CPTM ou da Supervia por causa da eletrificação, e em ambos os casos, por determinação interna das empresas, locomotivas elétricas de terceiros não podem trafegar por ali. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, Kaczynski. Muito obrigado por sua participação. Trens do Nosso Brasil. Oi, JJ, beleza? Primeira pergunta, por que o 12B da pintura LL, que está atualmente abandonada na antiga NOB, não continuou em operação? E por que a Rumo mandou 4 unidades da locomotiva U20C para a NOB? Amigo, no caso da U12B, a LL havia recebido, ainda como FSA, apenas 2 unidades de locomotiva U12B. O mesmo ocorrendo com a Novo Oeste do Brasil e a Ferroban, que também receberam apenas 2 unidades. Com tão poucas unidades em suas frotas, essas locomotivas acabaram sendo sucateadas. No caso, a última unidade completa que estava em operação era justamente essa, com pintura da LL, mas de concessão Novo Oeste. A outra unidade existente passou por modificações, ficando com nariz baixo e aparência de U20, mas ela também já foi baixada. Atualmente, as poucas unidades que continuam em operação estão com a Supervia e com a FCA VLI. Quanto à razão do envio das 5 unidades de U20C, sim, uma quinta foi enviada depois que você fez essa pergunta.
da bitola larga para a bitola métrica nos trilhos da Nova Oeste é porque essas locomotivas estão se tornando supérfluas na malha de bitola larga, enquanto que na bitola métrica, principalmente nas linhas da Nova Oeste, existe uma grande carência de locomotivas, até porque com o processo de devolução dessa malha da rumo para a NTT, ela precisará devolver o número total de locomotivas que recebeu, mesmo que sejam de outros modelos. Sendo assim, as locomotivas U20C da bitola larga provavelmente entrarão na concessão da Nova Oeste, para serem devolvidas para a NTT. Isso inclui também as poucas C-37 de bitola métrica que ainda estão em operação e que estão naquela malha. Muito obrigado por sua participação. João Fernandes, uma pergunta. Houve interesse de alguma empresa na compra dos trechos da Mogiana e São Paulo Minas na época da Ferroban? João, a Ferroban transferiu sua concessão desses trechos para a então FCA menos de um ano depois de sua concessão, justamente porque a FCA teve interesse nesses trechos. Tanto que é por isso que a linha tronco da Mogiana continua em operação, até os dias de hoje, embora a linha da São Paulo a Minas tenha sido abandonada. Muito obrigado por sua participação. Matheus Lima Santos. Obrigado a todos por ter esclarecido a minha dúvida em relação à gôndola GDS. Para o próximo Ferro Respostas, de onde saíam os trens da Galvani e onde era seu destino final? Tanto na época da rede quanto da MRS. Os vagões Rupert Tank HES da rede transportavam o quê? Por que a MRS não está mais realizando transporte de sal, inclusive transportava nos Rupert Tank da cor preta? Porque a Gevisa de Campinas parou de fabricar locomotivas. Matheus, eu não sei de onde partiu e nem qual era o destino dos trens da Galvani. E eu não sabia que a MRS transportava sal e nem que ela tinha Rupert Tank da cor preta. Se alguém tiver informações a respeito, deixe aqui nos comentários, por favor. Quanto aos Rupert Tank HES da rede, eles transportavam adubo da empresa Maná, que inclusive levava o slogan Maná adubando dá. Esses Ruperts, posteriormente, foram absorvidos pela MRS e até hoje rodam em seus trens, sendo que alguns certamente são aqueles com a pintura azul, dedicados à frota exclusiva, pelo menos durante algum tempo, para transporte de adubos da Heringer. Já a Gevisa parou de fabricar locomotivas por volta do ano de 2003, porque se tornou insustentável manter a linha de produção aberta com a encomenda de apenas 1 ou 2 unidades por ano e para exportação, já que naquele momento nenhuma ferrovia brasileira estava comprando locomotivas, e isso vinha praticamente desde por volta de 1996, quando a então Vale do Rio Doce, ainda estatal, comprou suas últimas locomotivas no Brasil. Somente em 2008, a General Electric abriu uma nova fábrica, dessa vez em Contagem, após a MRS ter feito uma grande encomenda de locomotivas GE-C38 EMI. Como aparentemente os incentivos fiscais em Contagem, Minas Gerais, foram maiores do que em Campinas de Hortolândia, em São Paulo, a GE preferiu manter a fábrica de Contagem exclusiva para locomotivas, enquanto a antiga fábrica da Gevisa ficou especializada em outros setores. Muito obrigado por sua participação, amigo. Fernando Marques. Opa, JJ, beleza? Agradeço aos elogios. Sobre o totem da FEPASA, eu tentei marcar tanto da Castelo Branco, que eu consegui, no Google Maps, como da Serra do Mar, que o Google por alguma razão marcou como spam, e acabei desistindo de marcar por ter recebido um e-mail do Google dizendo que é passível de eu perder minha conta se eu, caso, tentasse repetir. Agradeço ao colega Lucas por terminar meu serviço. Fernando, talvez você recebeu essa notificação justamente porque o Lucas já havia marcado. Mas como eu não sei como funciona o sistema do Google, eu não posso realmente te dar uma explicação. JJ, sabe me dizer qual é a procedência dos TCT curto que era possível ver na época da FEPASA? Os TCR de domo longo eram pertencentes a quais empresas particulares na época da FEPASA? Fernando, infelizmente eu não vou ter respostas para nenhuma de suas duas perguntas. No caso, eu acredito que os TSR de domo longo pertenciam às transportadoras de combustível, como a BR,
Esso, Shell e Texaco, dentre outras. Mas como eu não encontrei fotos e filmagens a respeito, eu não posso falar nada, sob risco de estar falando uma informação falsa. Quanto aos tanques TCT, eu não sei a origem deles, Fernando. Na minha série de desenhos, eu só tenho até a série TCS. Se alguém souber a origem desses tanques, por favor, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por sua participação, amigo. Augusto Pereira. Oi, JJ, tenho uma pergunta. E as U12B FEPASA foram para a pintura fase 3? Augusto. E não, as GE U12B da FEPASA não passaram para a fase 3. E apenas uma unidade recebeu a pintura da Ferroban. Nenhuma unidade recebendo a pintura da Brasil Ferrovias, ALL ou Rumo. Muito obrigado por sua participação. Augusto Tacheto. Pergunta para o Fer Respostas. Existem carros Bud da FEPASA usados nos trens da VP da bitola larga, nas quais os truques são exageradamente desproporcionais ao vagão. Isso foi algum Bud rebitolado dos quais rodavam na linha de Presidente Prudente e Presidente Epitácio? Augusto, todos os carros Bud 500 que rodam na bitola larga são oriundos da bitola métrica, por isso eles têm esses truques que parecem desproporcionais ao tamanho do carro. E cuja história eu já contei em detalhes em nosso Ferro História 14, que está aqui no card. Muito obrigado por sua participação. Sobre pneus e trilhos. Por que a Estrada de Ferro Central do Brasil não trouxe G12? Amigo, a Central do Brasil, em sua época que estava dieselizando a bitola larga, preferiu locomotivas da Alco, American Locomotive Company. Justamente porque era o maior número de locomotivas que ela já tinha em operação. E para uma ferrovia, é mais compensador ter uma frota de locomotivas do mesmo fabricante do que ter locomotivas de vários fabricantes e que exijam peças e estoque de reposição muito grandes. E embora a Central do Brasil tivesse iniciado o processo de dieselização da bitola métrica em 1952 com as Baldwin AS616E, isso só se intensificou depois da criação da rede. Entretanto, a Central do Brasil, já como superintendência da rede, recebeu 10 unidades de EMD G12 vindas da bitola métrica no Rio Grande do Sul. Essas locomotivas, na verdade, haviam sido trazidas pela rede justamente para trafegarem na antiga aviação férrea do Rio Grande do Sul, tendo sido então transferidas para a Central para fortalecer o processo de dieselização por volta de 1968. Entretanto, como eram apenas 10 unidades dentro do parque de tração da Central, elas foram posteriormente transferidas para o parque de tração da Leopoldina, que tinha mais locomotivas do tipo EMD. Até porque, das linhas de bitola métrica da antiga Central, a maioria acabou sendo desativada ou repassada no final justamente para a Leopoldina. Por isso a Central não trouxe locomotivas G12 nem de bitola larga e nem de bitola métrica. Muito obrigado por sua participação. Olinho Ruiz. U26 restrição de gabarito. Minha pergunta é a seguinte, Jonatas. Se as U26 eram locomotivas de gabarito restrito, parece que para rodar em trechos ferroviários mais sinuosos, por que na bitola larga da FEPASA uma enorme parte delas reinou aqui na Alta Paulista, na Bauru Panorama, em que o trecho não era nada sinuoso? Na rede central, bitola larga também, parece-me que elas faziam mais os trens de passageiros. Sabe me dizer se o trecho era sinuoso ou não para as U20C? Por fim, poderia citar algumas locomotivas com restrição de gabarito na FEPASA além das U20C? Observação, não precisa citar todas. Ferre abraço para você e seu pai guru JC Camargo. Olinho, no caso específico das U20 trafegando no tronco oeste, havia sim uma restrição, mas restrição de peso. O tronco oeste, em grande parte, teve seus trilhos reaproveitados pela Companhia Paulista da fase em que ele era ainda de bitola métrica. Sendo assim, nas linhas principais não era incomum ver trilhos TR-45 e até mesmo TR-35. Isso não era um problema para as Alco RSC-3 e nem para as G12. Entretanto, era um problema para as GP9 e GP18, tanto que elas só começaram a trafegar ali
na fase da Ferroban, que literalmente meteu o louco e colocou essas locomotivas para rodar lá. Como as U-20C tinham uma distribuição de peso muito parecida com as das álcool, quando essas foram desativadas, as locomotivas que as substituíram foram as U-20C. No caso da rede, ela adquiriu as U-20C justamente por serem locomotivas em uma faixa de potência intermediária entre as locomotivas manobreiras como as lambretas e as locomotivas grandes como as U-23C, podendo ser por isso utilizadas perfeitamente em trens de passageiros. E na FEPASA, uma locomotiva que tinha também restrições de peso eram as GP9 e GP18, já que elas não podiam trafegar nas linhas do tronco oeste além de Garça e certamente nem mesmo depois de Piradópolis até Colômbia. As russas, por outro lado, tinham restrição de gabarito em relação a curvas, já que seu raio mínimo era de 300 metros. E, de Rio Claro em diante, a maioria das curvas tinham raio mínimo de 250 metros, sendo que elas sofriam de desgaste prematuro por rodarem nos trechos entre Itirapina e Araraquara e Itirapina-Bauru. Já as V8 na época da Companhia Paulista, e as russas também, tinham restrições na linha entre Bauru e Cabralha Paulista, já que elas não conseguiam fazer as curvas de 150 metros de raio que existiam naquele trecho. Muito obrigado por sua participação, Ourinho. LSSR Trans e Raifan pergunta para o próximo Fé Respostas: por que a Rumo utiliza tão poucas SD70, e sendo que quase sempre estão de helper? E por que não existe nenhuma SD70 com a pintura da Rumo? Amigo, assim como eu expliquei agora há pouco que a Central do Brasil preferia ter locomotivas apenas da álcool, porque era mais fácil para ela ter apenas peças de reposição de um fabricante, também a Rumo tem preferência na bitola larga por locomotivas apenas da GE, atual Abtec, por ser mais fácil o processo de adquirir peças de reposição e o treinamento do pessoal de manutenção. Leve em consideração que as SD70 são de um fabricante diferente e têm métodos de manutenção e operação diferentes. Além disso, apesar de terem sido solucionados os problemas de potência que as locomotivas enfrentaram no início de operações nas linhas da antiga Companhia Paulista, infelizmente ficou o estigma de que elas são locomotivas ruins. Por isso a Rumo apenas alugou algumas unidades da antiga Eldorado Brasil para operar como helpers e locomotivas de meio de trem, liberando mais unidades de Dash 9 e a C44I para operar na cabeça dos trens. E por serem alugadas, elas não receberam pintura da Rumo, continuando com a pintura de sua antiga operadora, que nem existe mais. Se a Rumo vai adquirir alguma unidade para sua frota própria, tal como a MRS fez, ainda não dá para saber. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. Carlos Alberto Manuel. Meus parabéns pela resposta. Pergunta: por que o apelido de Maria Fumaça nas locomotivas a vapor? Os trens que saíam da Estação da Luz no sentido interior, servindo as regiões da Alta Araraquarense e antiga linha da Paulista, quando chegavam na estação de Araraquara, os trens eram separados, um seguindo para Santa Fé e outro para Barretos, e como na volta era feita a reconstrução desses trens de passageiros? Obrigado. Carlos, a respeito do apelido Maria Fumaça, aparentemente surgiu devido ao fato dos fiéis pegarem o trem a vapor para irem à missa aos domingos, criando-se uma áurea de que a locomotiva a vapor tinha o nome Maria Fumaça em relação à Virgem Maria. Pelo menos essa é a explicação mais aceita, mas podem ter havido outras explicações. Já a maioria dos trens de passageiros que partia da Estação da Luz eram separados em Itirapina e Araraquara, e em anos mais antigos também em Descalvado e em Nova Odessa, para seguirem pelos ramais de Descalvado e Piracicaba, respectivamente. No caso, haviam carros de passageiros dedicados para os ramais, e haviam placas em cima das janelas no centro dos carros dizendo qual é o destino: Barretos, Descalvado, Piracicaba, Bauru, Panorama.
Quando você comprava a passagem, já vinha marcado carro X assento Y. E justamente no carro X havia a placa dizendo qual era o seu destino. Por isso mesmo, quando um trem chegava vindo de Barretos e Santa Fé do Sul em Araraquara, os carros do trem de Barretos, que geralmente era menor, eram enganchados na parte de trás do trem que vinha de Santa Fé do Sul. O mesmo acontecendo em Tirapina e também em Nova Odessa e Cordeirópolis. Muito obrigado por sua participação. Ademilson Araújo pergunta para o Fer Respostas. JJ, como a MRS fez para descer a serra com o trem de celulose? Ele foi pela linha da Rumo ou pela Cremalheira? A MRS também já operou trens em Bauru no leito da CPF? Outra pergunta, algum país já comprou locomotivas do Brasil? Obrigado pela atenção e abraço, parabéns pelo conteúdo. Ademilson, a MRS utiliza a linha da Rumo para descer e subir com os trens de celulose da Bracel. E a MRS operou em Bauru entre 1996 até por volta de 2003, pegando principalmente soja, que era baldeada da noroeste do Brasil. E sim, diversos países compraram locomotivas do Brasil, como Colômbia, Jordânia, Moçambique e Angola, sendo que até mesmo recentemente houve exportação de locomotivas fabricadas no Brasil para um país africano, se eu não estou enganado. Muito obrigado por sua participação, amigo. E essas foram as perguntas de hoje. Muito obrigado a todos os amigos que participaram. A próxima edição do Fer Respostas irá no ar no dia 28 de novembro. Então vocês podem enviar suas perguntas até o dia 18 daquele mês, já que eu sempre gravo com 10 dias de antecedência. Lembrando, eu não respondo questões políticas, ofensas e eu escolho as perguntas que fazem mais sentido para o canal. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!